Em 1994, Craig era o queridinho da temporada de gravações de pilotos. Todos nós estávamos fazendo um monte de testes para a nova leva de sitcoms e dramas, mas todo mundo queria Craig. E havia o fato dele pensar bem mais rápido do que eu. Ele também era muito mais bonito, mas não vamos seguir por esse caminho. Não queremos que o autor desse livro comece a chorar. Eu devia odiá-lo, mas ser engraçado sempre ganha. Então, resolvi amar o cara. Eu tinha 24 anos e já perdi a metade dos meus testes. Minha carreira de ator estava saindo dos trilhos. A bebida estava lentamente vencendo a guerra contra os testes. E no fim das contas, ninguém estava interessado em mim. Eu não conseguia papéis em filmes, e os da televisão não eram nada impressionantes. Metade do tempo eu estava de ressaca. Na outra metade, estava a caminho do almoço ou do Formosa. Meu agente conversou comigo um dia e me disse que meus ídolos, Michael Keaton e Tom Hanks, tinham a atitude que eu almejava. Mas os dois também tinham uma aparência ótima, e o feedback que ele recebia todos os dias de diretores de elenco e produtores era que eu estava com uma cara péssima. Hank também começou a ficar preocupado por estar jogando sua vida fora, e parou de ir ao Formosa e aos almoços engraçados. Ele sempre levou o corpo e a carreira muito a sério. Eu não devia ter me surpreendido, mas, mais ou menos nessa época, recebi um telefonema do meu contador. Matthew, você não tem mais dinheiro. Você não podia ter me avisado antes? Perguntei, morrendo de medo. Não teria sido uma boa ideia me alertar alguns meses atrás? Sabe, pegar o telefone para me dizer: Ei, Matthew, suas economias estão um pouco anêmicas. Em vez de esperar até eu gastar tudo? O outro lado da linha ficou em silêncio, como se acompanhar os rendimentos de uma pessoa antes dela ficar zerada fosse um conceito completamente novo para um contador. Por sorte, eu ainda tive a capacidade de conseguir um papel em uma série nova que era horrível. Depois de encerrar a conversa com um homem que agora era o meu ex-contador, liguei para meus agentes e falei que eu não tinha mais dinheiro e precisava de um trabalho, de alguma coisa, de qualquer coisa, e que tinha que ser rápido. Se, querido leitor, você estiver achando que foi assim que consegui chegar em Friends, lê do engano. Esse telefonema me levou à série que quase me impediu de conseguir o papel em Friends. Lex 2194 era uma comédia sobre carregadores de malas no Aeroporto Internacional de Los Angeles. Daria para ficar nisso, só que tem mais, e os números do título dão a dica da reviravolta. Ele se passaria 200 anos no futuro, e os viajantes eram alienígenas. A série teria Ryan Stiles como estrela principal, no papel de um gerente robótico com um sotaque esquisito. Sério, Ryan é um ator hilário, mas o que era aquele sotaque? E eu, como o pobre coitado que precisava ser o protagonista dessa bagunça e resolver problemas com as bagagens dos alienígenas, que seriam interpretados por pessoas com nanismo usando perucas ridículas. Se tudo isso parece pouco impressionante, saiba que era ainda pior. Para começo de conversa, eu teria que usar um figurino futurista. Apesar das minhas dúvidas, repetindo, era uma comédia sobre carregadores de malas ambientada 200 anos no futuro, em que os alienígenas eram interpretados por pessoas com nanismo. O episódio piloto me pagou $22.500, então daria para bancar bebidas e a comida no Formosa por um tempo. Mas também teve outro efeito. Como eu estava comprometido com Lax 2194, não poderia participar de nenhuma outra série. Então veio a tragédia. E não estou falando que Lax 2194 foi aprovada para filmar uma temporada inteira. Isso nunca aconteceu, graças a Deus. A questão foi que o roteiro de uma série nova, chamada
Friend Like Us virou a febre da temporada de testes. Todo mundo que lia o roteiro sabia que seria ótimo. Eu li e imediatamente liguei para os mesmos agentes que conseguiram LAX 2194 para mim. Vocês precisam me colocar em Friend Like Us, falei. Impossível, disseram meus agentes. Você está comprometido com a série dos carregadores de mala. Já tiraram as suas medidas para roupa futurista e tudo. Fiquei arrasado. Quando li o roteiro de Friend Like Us, parecia que alguém tinha passado 1 ano me seguindo, roubando as minhas piadas, imitando meus trejeitos, fazendo uma cópia da minha visão pessimista, porém irônica da vida. Um personagem específico chamava minha atenção. Não era que eu achasse que seria capaz de interpretar Chandler. Eu era o Chandler. Mas eu também era o Blaine, de LAX 2194. Puta merda, tá todo mundo de sacanagem? E eu sou a pessoa mais azarada do mundo? Mas ficou pior. Como Friend Like Us virou a febre da temporada, todo mundo estava lendo o roteiro. Todo mundo estava fazendo testes para a série. E todo mundo, ao que me parecia, tinha resolvido que o papel de Chandler era exatamente igual a mim e vinha ao meu apartamento pedir ajuda com o teste. Alguns até foram bem longe no processo, simplesmente seguindo os meus conselhos. Hank gostou tanto do roteiro que fez o teste 2 vezes para o papel de Joey. Isso mesmo. Ele fez o teste, foi rejeitado, implorou e implorou para tentar de novo, e foi rejeitado de novo. Depois, Hank interpretaria o interesse romântico de Phoebe por alguns episódios e ganharia um Emmy por sua performance. Eu fiz 237 episódios e nunca ganhei nada. Acabei praticamente decorando o roteiro de Friend Like Us, porque ensaiei tanto com os meus amigos. Na verdade, houve momentos em que eu fazia o papel de Chandler para eles e dizia para copiarem o que eu fazia, completamente certo de que aquela seria a melhor maneira de interpretá-lo. Mesmo assim, eu ligava para os meus agentes a cada 3 ou 4 dias, implorando por uma chance. Agora, estamos nos esquecendo de Craig, o queridinho da cidade. Em uma manhã, Craig me chamou para tomar café, junto com Hank. E nós o encontramos sentado à mesa com 2 roteiros abertos na sua frente. Pessoal, disse Craig, me ofereceram 2 séries. Uma se chama Best Friends e a outra... Espera, não fala, por favor, não fala. E a outra, Friend Like Us. Tinham oferecido o papel de Chandler para ele. Minha cabeça explodiu. E eu preciso que vocês me digam qual escolher. Minha primeira vontade foi mandar que ele enfiasse seus trabalhos no rabo. Mas ele era um amigo próximo, então Hank e eu o ajudamos. Naquela manhã, nós 3 lemos os roteiros, apesar de eu já ter decorado Friend Like Us. E era óbvio qual ele deveria aceitar. Meu coração ficou apertado, porque eu sabia que eu era o Chandler, mas eu também não era um babaca. Fiquei arrasado. Nós 2 dissemos para Craig aceitar Friend Like Us. Isso me fez lembrar de um diálogo do meu episódio Embarrados no Baile. Brandon diz, e seus amigos? Roger responde, meus amigos? Meu pai diz que esses são os únicos em quem não posso confiar. Brandon diz, você sempre faz o que seu pai manda? Roger responde, não. O almoço chegou ao fim, e era hora de Craig contar sua decisão aos seus agentes. Hank se despediu e foi para a academia, porque ele vivia indo para a academia, e eu acompanhei Craig até um telefone público. Ninguém tinha celular, era 1994. O mais próximo ficava em frente a uma loja, a mesma loja que curiosamente também apareceu o meu episódio de Barrados no Baile. Craig colocou algumas fichas no telefone, discou o número e esperou. Com o tempo, transferiram sua ligação. Então,
enquanto eu estava a menos de 1 metro de distância de Craig, ouvi quando ele escolheu a outra série. Não dava para acreditar naquela porra. Assim, eu e o novo protagonista de Best Friends nos separamos. Voltei correndo para casa e implorei de novo para fazer um teste para Friend Like Us. Algumas semanas depois, fui à gravação do piloto de Best Friends. Foi engraçado. Craig estava engraçado e era o protagonista, o que ele realmente queria. Uma série muito boa, legal. Mas o último papel disponível na temporada de pilotos de 1994, o Chandler de Friends Like Us, continuava vago. E eu continuava comprometido com aquela merda de série futurística sobre carregadores de mala. Sabe quando o universo às vezes tem planos para você que são difíceis de acreditar? Quando o mundo quer uma coisa para a sua vida, apesar de você ter feito de tudo para bloquear esse caminho? Seja bem-vindo ao meu ano de 1994. Aparentemente, uma noite na cama, a produtora Jamie Tarz, a doce mágica tão saudosa Jamie, que trabalhava no desenvolvimento de Friend Like Us, na NBC, se virou para o seu marido na época, produtor da Fox TV, e perguntou: "Escuta, Lax 2194 vai ser aprovada?" Dan disse: "Não, aquilo é horrível." Para começo de conversa, é sobre carregadores de mala no ano de 2194. Eles usam coletes futuristas. Então, Matthew Perry está disponível? É uma segunda opção segura? Perguntou Jamie. Na linguagem de Hollywood, ela queria saber se eu estava livre. Ironicamente, bem depois disso, Jamie e eu acabamos namorando por vários anos, depois do divórcio dela. 2 dias depois, recebi o telefonema que mudaria a minha vida inteira. Marquei um horário para você conversar com Marta sobre Friend Like Us amanhã. E não era mentira. Naquele momento, eu já sabia o sucesso enorme que tudo viraria. Marta, junto com David, era o maior responsável pela série que se tornaria Friends. No dia seguinte, uma quarta-feira, li o papel de Chandler para ela e quebrei todas as regras. Para começo de conversa, não segurei o roteiro. Em um teste, é esperado que você segure o roteiro, porque assim está mostrando para os escritores que aquele é um trabalho em progresso. É que eu já tinha decorado tudo, e logicamente fui bem. Na quinta, li o papel para a imprensa produtora e fui bem. Na sexta, li para a emissora. Fui bem de novo. Li as falas de um jeito inesperado, dando ênfase em partes que ninguém tinha dado. Era como se eu tivesse de volta a Ottawa, e arranquei risadas em momentos em que ninguém mais tinha arrancado. Era como se eu estivesse naqueles momentos em que fazia minha mãe rir, e Chandler nasceu. Aquele papel era meu agora, e ninguém conseguiria me segurar. A temporada de pilotos de 1994 havia escalado seu último ator, Matthew Perry, como Chandler Bing. Aquele telefonema na frente de Fred Segal e o desejo de Craig de ser o ator principal de uma série, e não parte de um grande elenco, salvou a minha vida. Não sei o que teria acontecido comigo se o telefonema tivesse terminado de outro jeito. Não seria impossível que eu tivesse acabado nas ruas do centro de Los Angeles, injetando heroína no braço até uma morte precoce. Eu teria adorado heroína. Seria o auge do meu vício em opioides. Costumo dizer que tomar oxicodona é como trocar meu sangue por mel quente. Mas com a heroína, imagino que você se torne o mel. Eu adorava a sensação dos opioides, mas algo na palavra heroína sempre me assustou. E é por causa desse medo que continuo vivo. Existem 2 tipos de dependentes químicos: os que querem aumentar o ritmo e os que querem diminuir. Nunca entendi o pessoal da cocaína. Porque alguém iria querer se sentir mais presente, mais agitado? Eu fazia parte da turma que gostava de ir devagar, querendo derreter no meu sofá e me sentir maravilhoso enquanto via um filme atrás do outro.
Eu era um viciado tranquilo, não um trator que passava por cima de tudo. Claro, sem Friends, eu poderia ter seguido carreira como escritor de sitcoms. E eu já tinha escrito um piloto chamado A Casa de Maxwell. Mas apesar de ser interessante, não consegui vendê-lo. Só que seria impossível me tornar um ator que vive de participações especiais. Eu não conseguia me manter sóbrio por tanto tempo. Isso não me afastaria da possibilidade da heroína. Friends era um trabalho tão legal e divertido que inibiu tudo por um tempo. Era como se eu fosse um jogador de destaque do New York Yankees. Eu não podia foder com isso. Jamais me perdoaria. Quando você ganha $1 milhão por semana, não pode se dar ao luxo de tomar o 17º drink. Cerca de 3 semanas antes do meu teste para Friends, eu estava sozinho no meu apartamento, no 10º andar. Ele era minúsculo, mas tinha uma vista incrível, é óbvio. E li uma notícia sobre Charlie Sheen. Sheen havia se enfiado em outra encrenca. E me lembro de pensar, que diferença faz para ele? O cara é famoso. Do nada, me vi ajoelhado no chão, fechando os olhos com força e orando. Eu nunca tinha feito isso antes. Deus, pode fazer o que quiser comigo, mas me torne famoso, por favor. 3 semanas depois, fui escalado para Friends. E Deus com certeza cumpriu a sua parte do acordo. Mas o Todo-Poderoso, sendo o Todo-Poderoso, também não se esqueceu da primeira parte da minha oração. Agora, tantos anos depois, tenho certeza de que fiquei famoso para não desperdiçar minha vida inteira tentando ficar famoso. Você precisa ficar famoso para saber que essa não é a resposta. E ninguém que não seja famoso acredita nisso de verdade. Morto. Comprei uma aliança porque estava morrendo de medo de ser abandonado. Eu não queria ficar tão debilitado e sozinho durante a pandemia da Covid. Quando pedi para ela casar comigo, eu estava doidão, com 1.800 miligramas de hidrocodona. Até pedi a mão dela para a família. Então, fiz o pedido, completamente alucinado. Ajoelhei tudo, e ela sabia, e ela aceitou. Na época, eu estava na Suíça, em outra reabilitação. Essa ficava em um casarão no Lago Lemano e tinha um mordomo e um chefe de cozinha. O tipo de lugar luxuoso que dá a você a segurança de não encontrar mais ninguém. Portanto, basicamente, acabando com o propósito de todas as reabilitações das quais já ouvi falar. Porém, apesar da falta de colegas de sofrimento, era fácil conseguir drogas lá. O que infelizmente não era diferente de outras reabilitações caras. Se eu processasse esses lugares, ganharia milhões. Mas isso só chamaria mais atenção para o problema. E esse não era o meu objetivo. Usei meu truque de sempre, reclamando de sentir dores fortes na barriga, apesar de estar tudo bem. Ainda parecia que eu estava constantemente fazendo abdominais. Então, me sentia bem desconfortável, mas não era dor. Então me deram hidrocodona, tanto quanto eu quisesse, e acabou sendo 1.800 miligramas por dia. Para colocar essa quantidade em perspectiva, se você quebrar o dedão e encontrar um médico generoso, é provável que ele lhe prescreva 5 comprimidos de 0,5 miligrama. Isso nem faria cosquinhas nesse cara aqui. Eu também recebia infusões diárias de cetamina. A cetamina era uma droga urbana muito popular na década de 1980. Existe uma forma sintética hoje em dia, que é usada com 2 objetivos: amenizar a dor e ajudar com a depressão. É como se ela tivesse sido feita para mim. Poderiam muito bem tê-la batizado de meth. A sensação que a cetamina me dava era de soltar o ar por um bom tempo. Eu era levado para um outro quarto. Me sentava, colocava fones de ouvido e ouvia música. Era vendado. E um acesso era colocado no meu braço. Essa era a parte difícil. Sempre tem um pouco de desidratação, porque não bebo muita água, que surpresa. Então, encontrar uma veia não era fácil.
No fim do processo, eu me sentia como uma alfineteira. Eles me davam um pouco de lorazepam primeiro, então eu conseguia um suprimento de cetamina por 1 hora. Deitado no escuro, ouvindo música, eu me desligava da realidade, via coisas. Eu fazia terapia havia tanto tempo que isso nem me assustava. Ah, tem um cavalo ali? Tudo bem, faz sentido. Enquanto a música tocava e a droga me preenchia, tudo se resumia ao ego, à morte do ego. E era comum eu achar que eu estava morrendo naquela hora. Ah, eu pensava, é isso que acontece quando você morre. Mas eu continuava pedindo por aquilo, porque era uma coisa diferente, e tudo que é diferente é bom. Aliás, é uma das últimas falas do Feitiço do Tempo. Tomar cetamina é como levar uma porrada na cabeça com uma pá gigante de alegria. Mas a ressaca era difícil, mais pesada do que a pá. Cetamina não era minha praia. De volta ao quarto, o mordomo tinha separado mais roupas que eu não vestiria. O chefe tinha preparado mais refeição saudável que eu não comeria. E eu voltava a passar um tempão olhando para o Lago Lemano, doidão pra caralho. Mas não doidão de um jeito legal. Era uma sensação bêbada e confusa, que não me agradava. E de algum jeito, eu estava noivo. Em determinado momento, os gênios da reabilitação resolveram que para melhorar minha dor de estômago, eu precisaria de um aparelho médico esquisito nas costas. Mas ele só podia ser inserido por meio de uma cirurgia. Então passei a noite toda acordado, tomando 1.800 gramas de hidrocodona para a cirurgia do dia seguinte. Na sala de operação, me deram Propofol, sabe? A droga que matou o Michael Jackson. Foi então que eu descobri que Michael Jackson não queria ficar doidão. Ele queria apagar. Consciência zero. E mais um talento magistral foi tirado de nós por essa doença terrível. Recebi a injeção às 11 da manhã. Acordei 11 horas depois em um hospital diferente. Pelo que fiquei sabendo, o Propofol fez meu coração parar por 5 minutos. Não foi um ataque cardíaco, eu não morri, mas nada estava batendo. Se não se importar, por favor, faça uma pausa na leitura desse livro por 5 minutos. Cronometre com seu celular, começando agora. Insira aqui 5 minutos do seu tempo. É tempo pra caralho, né? Um suíço musculoso me disse que não queria de jeito nenhum que o cara de Friends morresse na sua mesa. Então, passou os 5 minutos inteiros tentando me reanimar, batendo e esmurrando meu peito. Se eu não tivesse feito Friends, ele teria parado depois de 3 minutos? Será que Friends tinha salvado a minha vida de novo? Ele pode ter salvado a minha vida, mas também quebrou 8 das minhas costelas. Enquanto eu estava deitado lá em agonia, o médico-chefe deu as caras no dia seguinte, todo metido, e anunciou: "Você não vai conseguir cetamina aqui. E se precisar ir para uma clínica de reabilitação, podemos mandá-lo para uma." Eu já estou em uma porra de reabilitação, gritei, em uma rara demonstração de raiva física. Derrubei a mesa ao meu lado, que estava cheia de suprimentos médicos. Isso assustou o médico, que imediatamente saiu da sala. Pedi desculpas pela bagunça que fiz e tratei de ir embora. A reabilitação da qual eu estava falando já tinha feito uma desintoxicação rápida, mas me sedaram nos 2 dias errados. Os 2 primeiros deviam ter sido o 3º e o 4º dia. Quando acordei, a desintoxicação estava no auge e saí de 1.800 miligramas para absolutamente nada. Não havia muito que um mordomo e um chefe de cozinha pudessem fazer para resolver isso. Bem no meio dessa loucura, mas antes do problema nas costelas, tive uma reunião com Adam McKay sobre um filmaço chamado Não Olhe Para Cima. Chandler não apareceu nesse dia. Eu estava para baixo. Não conseguia me animar. Nós só conversamos por um tempo e, enquanto eu ia embora, falei com toda a tranquilidade do mundo. Bom,
Eu adoraria ajudar com o projeto de algum jeito. Acho que você acabou de fazer isso, disse Adam. No dia seguinte, recebi uma ligação dizendo que ele tinha me contratado. Esse seria o meu maior filme. Ele prometia ser uma pequena calmaria no meio da tempestade. Eu interpretaria um jornalista republicano e teria 3 cenas com Meryl Streep. Sim, isso mesmo. Fiz uma cena em grupo, em Boston, onde o filme foi filmado. Eu tinha tomado meus 1.800 miligramas de hidrocodona, mas ninguém percebeu. Mas com as costelas quebradas seria impossível continuar. E acabei não filmando minhas cenas com Meryl Streep. Isso foi desolador, mas eu estava sentindo muita dor. Deus é testemunha. E você não consegue fazer uma cena com Meryl Streep com as costelas quebradas. E não dava pra sorrir, porque doía pra caralho. A participação em Não Olhe Para Cima não deu certo porque a minha vida estava pegando fogo. Mas aprendi uma lição importante. Eu podia ser contratado para um projeto grande sem precisar dar um show. Naquela reunião, Adam e eu éramos apenas 2 homens conversando. Dou valor àquele momento, aquele dia e aquele homem. Que cara legal. Eu sinceramente torço para que nossos caminhos se cruzem de novo. Vou fazer questão de ter certeza de que é ele mesmo da próxima vez. Quando chegou a hora de ir embora da Suíça, eu continuava tomando 1.800 miligramas de oxicodona todo santo dia. Fui informado de que em Los Angeles eu continuaria com a mesma dosagem. E eu precisava dela, só para me manter funcionando. Como sempre, não se tratava de ficar doidão. Era manutenção simplesmente, para que eu não sofresse. Voltei em um jatinho particular. Seria impossível pegar um voo comercial, já que o mundo inteiro reconheceria a porcaria do meu rosto. E isso me custou a bagatela de $175 mil. De volta a Los Angeles, fui ao consultório da minha médica. Preciso de 1.800 miligramas por dia, falei. Fazer rodeios estava fora de cogitação. Ah, não, disse ela. Não vamos te dar tanto assim. Pacientes em tratamento para câncer só recebem 100 miligramas. Isso só aumentou a minha gratidão por não ter câncer. Mas o médico na Suíça me disse que essa seria a minha dosagem quando eu voltasse. Ah, eles vão te auxiliar no processo, disse ela, mas a decisão final é minha agora. Aqui está uma receita para 30 miligramas. Aquilo não seria suficiente. Eu ficaria muito mal. Só havia uma solução. Naquela mesma noite, reservei outro jatinho particular de $175 mil e voltei para a Suíça. Preciso que você misture minha dose da manhã e da noite. A enfermeira suíça não entendia inglês. Aquilo seria um problema. Minha necessidade premente de mudar as regras contra o desconhecimento de inglês da mulher. Todo o diálogo acontecia em um jogo de adivinhações esquisitos em alemão e inglês. Não preciso de uma dose às 6 da manhã. Preciso dela quando as coisas ficam assustadoras à noite. Não consigo encontrar um motivo para o medo. Ele é generalizado. E também não consigo dormir. Então negocio comigo mesmo toda noite. Minha mente vaga. As ideias surgem tão rápido. Também tenho alucinações auditivas. Ouço vozes, conversas e até respondo de vez em quando. Às vezes penso que alguém quer me entregar alguma coisa e estico a mão para receber. Mas não tem nada, não tem ninguém. Sóbrio ou não, isso me preocupava um pouco. Além de tudo, será que eu estava louco? Não é esquizofrenia, só um monte de vozes. Elas, segundo me disseram, não me tornam louco. São chamadas de alucinações auditivas e podem acontecer com todo mundo. Não há cura para as vozes. É óbvio que não. Na verdade, eu consigo pensar em outra cura, e ela se chama ser outra pessoa. De qualquer forma, eu precisava daqueles comprimidos em uma única dose, à noite.
sem guardar nenhuma para a manhã seguinte. Manhã, noite, juntas. Falei fazendo mímica para 8 comprimidos na minha mão, não um. Não faço ideia, ela respondeu em alemão. Amanhã de manhã, remédio nenhum, só agora. Falei muito devagar. Eu não faço ideia do que você precisa, respondeu ela, novamente em alemão. Nem você nem ninguém. Ninguém sabe do que eu preciso. De volta a Los Angeles de novo, tentando ficar sóbrio, penso. Espera, como foi que eu fiquei noivo? Tem cachorros morando na minha casa. Como foi que isso aconteceu? Pedi a mão dela para os pais. Implorei para que ela se casasse comigo, enquanto eu estava doidão. E aceitei até os cachorros. Esse era o nível do meu medo de ser abandonado. Parece que já estive aqui antes. Era tudo tão especial que parecia que tínhamos estado juntos em uma vida passada, ou coisa assim. Ou em uma vida futura, mas com certeza não nessa. Aquele foi o dia sério, mais um dia digno de sonhos. Por muito tempo, eu não quis falar sobre Friends. Em parte porque já fiz muitas outras coisas. E mesmo assim, todo mundo só me perguntava sobre Chandler. É como se uma banda escrevesse um novo álbum brilhante, mas todo mundo só quisesse ouvir os sucessos antigos nos shows deles. Sempre admirei Kurt Cobain e Led Zeppelin por se recusar a tocar certas músicas. O New York Times certa vez disse que Friends grudou em mim, como uma camiseta suada. O que eles disseram não era verdade de fato. Aquilo foi cruel pra cacete. Mas outras pessoas pensavam assim. Eu trabalhei bem, mas me penalizaram por isso. Eu deixava sangue, suor e lágrimas no palco todas as noites de sexta. Todos nós deixávamos. E isso deveria ser algo positivo, não um sinal de que só conseguimos ser bons em uma coisa. Não estou reclamando. Se você vai ser escalado sempre para o mesmo papel, esse é o melhor jeito de conquistar isso. Porém, nos últimos anos, comecei a entender a importância de Friends para as pessoas. E desde o começo sabíamos que a série seria muito, muito especial. Fui o último ator a ser escalado na temporada de pilotos de 1994. Na verdade, consegui um emprego no último dia da temporada. Depois de dar a sorte de poder deixar Lax 2194 para trás, eu estava livre para me tornar Chandler. A segunda-feira seguinte, após a sexta em que me contrataram, foi o primeiro dia da minha nova vida. Aquilo seria um sucesso. E acho que todos nós sentíamos isso, porque chegamos pontualmente ao estúdio. Bom, Matt foi o primeiro, como em todos os outros dias. Aniston foi a última, como em todos os outros dias. Os carros foram se tornando mais caros, mas a ordem nunca mudou. Nos sentamos à mesa e nos conhecemos. Isso é, tirando eu e Jennifer Aniston. 3 anos antes, Jennifer e eu tínhamos sido apresentados por amigos em comum. Eu me encantei. Como poderia ser diferente? Gostei dela e fiquei com a impressão de que ela também tinha se interessado. Talvez aquilo virasse mesmo alguma coisa. Na época, consegui 2 trabalhos em um dia. O primeiro, um programa tipo videocassetadas, e o outro em um sitcom. Então, liguei para Jennifer e falei: você era a primeira pessoa para quem eu queria contar. Péssima ideia. Dava para sentir o gelo se formando pelo telefone. Relembrando, estava nítido que isso passou a impressão de que eu gostava demais dela, ou que gostava dela do jeito errado. E só piorei tudo quando a chamei para sair. Ela recusou, o que tornava ainda mais difícil sair com ela. Mas disse que adoraria ser minha amiga. E eu piorei o erro, piorando quando respondi: nós não podemos ser amigos. Naquele momento, alguns anos depois, ironicamente, nós éramos amigos.
Por sorte, apesar de eu ainda me sentir atraído por ela e achá-la maravilhosa, fomos capazes de ignorar o passado naquele primeiro dia e de nos concentrarmos no fato de que conseguimos o melhor trabalho que Hollywood tinha para oferecer. Todos os outros eram novidades para mim. Courtney Cox estava com um vestido amarelo e era incrivelmente linda. Eu tinha ouvido falar de Lisa Kudrow por um amigo em comum. E ela era tão linda, engraçada e inteligente quanto meu amigo tinha dito. Matt LeBlanc era legal e tranquilo. E David estava com o cabelo bem curto. Ele estava interpretando Pôncio Pilatos, com seu grupo de teatro em Chicago. Sobre aquela cara de cachorro abandonado, e foi muito engraçado logo de cara. Caloroso, inteligente e criativo. Depois de mim, era ele quem mais dava ideias de piadas. Eu provavelmente tinha 10 ideias por dia, e 2 entravam no roteiro. As piadas não eram só para mim. Eu tinha ideias para todo mundo. Eu me virava para a Lisa e dizia: sabe, seria engraçado se você dissesse tal coisa. E ela tentava. O diretor Jimmy também era o melhor do mercado. Por instinto, ele sabia que a maior prioridade era que nós nos conhecêssemos e tivéssemos química. Logo de cara, havia eletricidade no ar. Eu sempre queria ser o único engraçado. Mas agora, no auge dos meus 24 anos, logo percebi que seria melhor se todo mundo fosse engraçado. Eu já entendia que aquilo seria um sucesso. Soube disso desde o começo, mas não falei em voz alta. Em parte porque era comum que alguns atores se dessem tão mal na leitura inicial do roteiro que fossem educadamente convidados a se retirar antes das gravações começarem. Mas esse era um problema para o dia seguinte. Naquele primeiro encontro, Jimmy levou nós 6 para o cenário do apartamento de Mônica e pediu que conversássemos. E foi isso que fizemos. Conversamos e fizemos piadas sobre os relacionamentos, nossas carreiras, nossos amores, nossas perdas. E começamos a criar a conexão que Jimmy sabia ser fundamental.